brincadeira. Além disso, o Brasil passou a importar vários gêneros industrializados da França, dos Estados Unidos e de alguns reinos germânicos, tá? Não existe Alemanha nessa época, tá? Por isso reinos germânicos. Existem vários reinos ali. O que trouxe certamente certa autonomia em relação aos produtos ingleses, tá? Em 1840, ou seja, eles começaram a importar produtos industriais de outros lugares e aí ele vai começar a perder um pouco essa dependência que o Brasil tinha da Inglaterra nesse momento, tá? Tanto que hoje em dia o Brasil não é muito dependente da Inglaterra, né? A gente tem mais relações com os Estados Unidos, mas enfim. Em 1842, os tratados de comércio e navegação negociados com a Inglaterra, ainda na década de 10, né, de 1810, chegaram ao fim. E mesmo com a pressão dos ingleses para sua renovação, o Brasil decidiu não renovar, já que passava por dificuldades financeiras e o aumento dos impostos sobre produtos importados poderia ser uma grande contribuição para conseguir se livrar da crise. Em 1844, proposta pelo político brasileiro Manuel Alves Branco, a tarifa Alves Branco foi colocada em prática. De acordo com esse decreto, produtos importados que fossem similares a produtos brasileiros teriam sua entrada no país taxada em 60%. Já os produtos importados não similares seriam taxados em 30%. De qualquer maneira, é uma taxação violenta, né? Essa situação elevou e muito o preço dos produtos importados no Brasil, favorecendo o país às iniciativas industriais. Além do aumento dos impostos em relação aos produtos importados, o fim do tráfico de escravos imposto pela Inglaterra fez com que mais recursos financeiros que geralmente eram empregados no comércio de seres humanos em condição de escravos fossem também direcionados às indústrias, tá? Isso aqui é uma coisa importante para se lembrar, tá? O Brasil ele só vai abolir a escravidão ainda muito tempo depois. A gente está falando aqui de 1844, tá? Faltam ainda aí 45 anos para a abolição da escravidão final, né? Que é de 44 anos para a abolição final, que é de 1888. Mas, o que acontece? Né? A Inglaterra vai impor esse fim do tráfico negreiro aí. Ela está com sua produção industrial bombando, ela quer aumentar o mercado consumidor, ela quer gerar capital ali e quer gerar fluxo para os seus produtos, então ela vai começar a pegar uma campanha de que o tráfico de escravos é ruim, de que né, o mercado africano tem que existir, enquanto estiver tráfico negreiro isso é um problema, tudo mais, só vai começar a pregar o fim da escravidão, tá? E vai impor, de fato, a maior maioria do mundo, ela vai impor o fim do tráfico negreiro. Se alguma nação fosse lá e tentasse traficar escravos e algum navio inglês pegasse isso, ele simplesmente ia lá abordar aquele navio e destruir aquele navio, talvez, tá? Então, a Inglaterra vai começar a fazer essa imposição aqui. Apesar das iniciativas adotadas pelo governo imperial em fomentar a industrialização do Brasil, o Dom Pedro II ele era um grande incentivador industrial. Esse cenário durou pouco tempo, pois grandes líderes políticos, a Inglaterra e a aristocracia tradicional, promoveram forte oposição às políticas progressistas. Assim, não houve alteração nas estruturas sociais, econômicas e políticas vigentes, nem a tão visada modernização do país. Ou seja, os agricultores, né, principalmente os cafeeiros, eles vão fazer uma pressão ali, vão estar apoiados pelos ingleses que não querem. Eles querem que a indústria deles cresça, mas não querem que o resto do mundo tenha indústria, né? Porque senão o mercado deles vai começar a ser igualado pelo resto do mundo. Né? Então, esses cafeicultores apoiados ali pela Inglaterra não vão ajudar essa promoção de indústria no Brasil, tá? Vão dificultar essa promoção de indústria no Brasil. Mas vão haver alguns aí que vão tentar fazer isso de um jeito ou de outro, independente da vontade dos cafeicultores e da vontade dos ingleses, tá? Um deles, o mais conhecido e talvez o mais importante investidor na indústria do Brasil durante esse momento, é esse carinha aqui, olha, o Irineu de Souza Evangelista, o Barão de Mauá, tá? Foi barão, depois foi visconde. Esse cara aqui ele vai investir na indústria brasileira e vai ser um dos principais responsáveis pela industrialização do Segundo Reinado, tá? Construiu várias estradas de ferro, investiu em várias empresas e foi importante, tá? Ó. Ele nasceu em 1813 e morreu em 89, quando da proclamação da República, né? Ali junto da proclamação da República, mais ou menos. Barão e depois Visconde de Mauá.
foi estudante autodidata de economia, sobretudo do modelo inglês de gestão. Além de investimentos particulares, o Mauá se aliou ao governo de Pedro II para construir estradas de ferro e pavimentos, e foi responsável pela instalação de um cabo submarino que ligava o Brasil à Europa, facilitando a comunicação entre os países, ou seja, um cabo de telefone, tá? Botou um cabo gigantesco daqui até a Europa para as pessoas poderem se ligar. Mesmo em tempos de escravidão, ele nunca utilizou qualquer pessoa em condição de escravizado para trabalhar em suas indústrias. O Visconde de Mauá foi à falência em 1878 em razão de pressões financeiras nacionais e internacionais, bem como a falta de apoio do governo. Isso aqui também vai ser uma constante, né? A gente vai ver que um dos motivos que o governo vai cair vai ser justamente essas vaciladas que o governo imperial dá com possíveis aliados, né? Com gente que está ali, que investe no governo, que é aliado de Pedro II e tudo mais, e que depois, em alguma crise, o governo não demonstra as honras necessárias, né? Não auxilia como deveria ter auxiliado. Isso vai acontecer com o Barão de Mauá, isso vai acontecer com o Exército Brasileiro, isso vai acontecer com uma série de personagens aí, tá? O Exército ali na questão da Guerra do Paraguai, né? A gente estava falando de Guerra do Paraguai na aula passada, não sei se cheguei a comentar com vocês, mas a Guerra do Paraguai foi uma das guerras mais violentas, talvez a mais violenta que o Brasil já travou, fora as guerras mundiais. E ela foi um massacre, né? Em muito sentido. O Exército Brasileiro entrava em cidades ali, matando todo mundo que vinha pela frente por ordens dos oficiais, tá? Isso atentou contra os ideais de muitos dos soldados, né? Porque você matava velho, você matava criança, você matava todo mundo. Era um banho de sangue de verdade. E também foi uma guerra em que se perdeu muitos homens, foi uma guerra de verdade, né? Que as pessoas ficaram em condições sobre-humanas ali enquanto estavam lutando, em que faltava comida decente, tudo isso daí aconteceu na Guerra do Paraguai. Quando os soldados brasileiros voltaram, eles esperavam condecorações de heroísmo, né? Eles esperavam ali que eles fossem reconhecidos pelo Império por terem lutado na Guerra do Paraguai de maneira decente. Só que quando eles voltam, isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque o Pedro II e o gabinete imperial como um todo, eles estão na época muito voltados ali para a Marinha Brasileira, porque havia acabado de acontecer também uma coisa que ficou conhecida como questão Christie, se eu não me engano, que foi um conflito de poder entre a Marinha Brasileira e a Marinha Inglesa, em que a Marinha Brasileira saiu vitoriosa, né? Não chegou a ter guerra, não chegou a ter nada, mas o Brasil saiu vitorioso nesse conflito ali com a Inglaterra, o que deu muito prestígio para os militares da Marinha e acabou atraindo as atenções do governo. Só que isso, obviamente, vai gerar um descontentamento muito grande para os militares do Exército. Por quê? Porque enquanto os militares do Exército estavam morrendo e estavam lá passando fome, aquela coisa toda na guerra, os marinheiros que não estavam ali, não estavam necessariamente envolvidos na Guerra do Paraguai, estavam recebendo condecorações, estavam recebendo os louros ali de um serviço de lealdade à pátria, tá? Ou seja, o Barão de Mauá, o exército, né, a Igreja Católica, que vai acontecer toda a questão dos bispos ali, que eu já comentei com vocês. Esses grandes aliados ali do Império, eles vão começar a sentir essa falta de interesse do Império em manter as boas relações, tá? Isso vai acabar enfraquecendo o governo imperial conforme o tempo vai passando. Alguns países e reinos europeus, como a Espanha, a Itália, a Alemanha, como se chamam atualmente, né? Porque nessa época não havia Alemanha, não havia Itália, tá? Espanha já havia, mas era reino da Espanha, né? Passaram por um intenso processo de industrialização durante o século XIX, o que acabou provocando uma grande mudança em suas estruturas sociais e econômicas. Enquanto a cidade se industrializava, o campo também se transformava. Essa nova realidade europeia, somada ao crescimento populacional que esses países tiveram ao longo do século XIX, promoveu uma intensa urbanização da sociedade e, ao mesmo tempo, forte onda de desemprego, já que as indústrias eram incapazes de absorver tantas pessoas para o mercado de trabalho. O resultado dessas mudanças foi uma intensa emigração para a América, tá? Aqui tem uma diferencinha, né, entre migrar e emigrar, tá?
você imigra para algum lugar, né? Se você vai daqui para o Brasil, do Brasil, sei lá, para a Alemanha, você é um imigrante brasileiro. Se você está no Brasil e está indo para a Alemanha, você está emigrando do Brasil. Imigrar é o ato, né? Você estar andando de um país para o outro. No Brasil, as primeiras experiências de imigração se deram no início do século XIX, ainda no governo de Dom João VI, que promoveu a instalação de suíços e alemães no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No sul do Brasil, mais tarde, também se formaram núcleos de povoamento em áreas cedidas pelo governo, as chamadas terras devolutas, geralmente terras indígenas. No sul, a gente vai ter uma imigração muito forte alemã, né? Existem algumas cidades até hoje lá que falam, que ensinam duas línguas, né? Que ensinam alemão e português para as pessoas. Muitas vezes o incentivo à colonização estrangeira durante o século XIX refletia a visão de alguns setores da sociedade, principalmente da elite brasileira, influenciado por teorias racistas que divulgavam na Europa. Dessa maneira, a vinda dos imigrantes europeus traria uma perspectiva de branqueamento da nação que poderia finalmente se desenvolver. Qual que era a ideia, galera? Para dar um panorama de como é que se pensava na época para vocês. Basicamente, o que se defendia em algumas correntes ali na Europa era que era uma coisa que a gente chama de darwinismo, né? Não era nem o darwinismo propriamente dito, né? Não era o evolucionismo do Darwin em si, mas era baseado nele. Eram as teorias raciais que eram baseadas ali, até, entre aspas, cientificamente. Né? Eles tentavam basear isso aí com ciência também. Acreditava-se que cada raça, né, era um estágio diferente de evolução do ser humano. Isso daí depois vai dar origem ao pensamento do Hitler, tá? Que cada raça, entre aspas, né, era um estágio da evolução do ser humano. Então, você teria convivendo na Terra ao mesmo tempo pessoas que estavam mais evoluídas no evolucionismo, né, que estavam ali participando de raças da espécie que já tinham evoluído mais e outros que tinham evoluído menos. Sendo, para essas teorias, as menos evoluídas quem? Os negros na África, porque eles eram os escravos, né? Porque eles eram escravizados o tempo todo. E aí, nessas teorias, eles divulgavam uma série de coisas que eles seriam incapazes ou seriam propícios a fazer. Por exemplo, falavam que eles eram preguiçosos, falavam que eles não trabalhavam direito, que eles eram burros, não sei o que, não sei o que lá. Claro que isso tudo não tem o menor cabimento, tá, gente? Mas era assim que se pensava. Então, quando se promovia esses ideais de imigração europeia para o Brasil, isso era por quê? Porque se acreditava que o trabalhador europeu, embora ele não pudesse ser escravizado, então a mão de obra dele era mais cara, ele trabalhava melhor, porque ele era menos dado a preguiça, ele era não sei o que, ele era não sei o que lá, ele era um trabalhador melhor, tá? Então, alguns lugares promoviam já, mesmo antes da abolição da escravidão e tudo mais, a migração de europeus para o Brasil para ter uma mão de obra, entre aspas, qualificada. Mas não qualificada porque o cara já trabalhava com isso, tá? Também é porque ele já trabalhava com isso, mas por conta de questões racistas, tá? Aqui tem até um quadrinho e tudo mais, mostrando algumas coisas parecidas aqui. No início da década de 40, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, mais conhecido como Senador Vergueiro, um rico fazendeiro de café do Oeste Paulista, deu início às primeiras experiências com a imigração europeia do trabalho do café. Em 1846, cerca de 360 famílias suíças e alemãs foram instaladas em sua fazenda de Ibicaba, na cidade de Limeira, para trabalhar nas plantações do café. O senador Vagueiro criou a empresa Vergueiro e Companhia, dedicada à produção de café e vinculada ao encaminhamento de imigrantes ao trabalho nas fazendas cafeeiras. Além disso, Vergueiro também criou um sistema de parceria, um modelo de trabalho em que o fazendeiro adiantava o dinheiro necessário para o imigrante poder vir para o Brasil e, em vez de pagar os salários, oferecia-lhe parte dos lucros obtidos com a venda do café. Isso aqui é complicado, tá? Já explico aqui para vocês como é que era complicado aqui o sistema de imigração. Na década de 70, a falta de mão de obra voltou a incomodar empresários e industriais
e fazendeiros brasileiros, ainda mais com o avanço das políticas abolicionistas que diminuíam a possibilidade de investimento nesse modelo de mão de obra. Na contramão estava a agricultura cafeeira, que ampliava sua produção e exigia cada vez mais mão de obra. Ou seja, estava diminuindo ali a mão de obra, cada vez mais as políticas contra a escravidão avançavam, então os cafeicultores, eles não conseguiam manter aquele monte de escravo que trabalhava para eles, nem queriam manter aquele monte de escravo que trabalhavam para eles, mas eles precisavam cada vez mais de mão de obra. Então eles vão recorrer ao quê? A esse ideal que eu falei com vocês, já que eu vou ter que pagar a mão de obra, já que eu não vou ter mais trabalho escravo, trabalho gratuito, eu vou investir esse dinheiro sim, mas eu não quero investir esse dinheiro nos negros. Esse que vai ser o problema. Eu vou querer investir esse dinheiro nos imigrantes europeus. Eu vou trazer imigrantes para trabalhar nas fazendas. Quando tiver a abolição da escravidão, isso vai gerar as primeiras favelas, né? Porque os negros eles vão sair das senzalas, vão ser expulsos das senzalas, não vão ser contratados, muitos deles não vão ser contratados pelos fazendeiros. Existem fazendeiros que vão contratar, existem sim, mas é uma minoria, tá? A maioria não vai. E eles não vão conseguir emprego, porque vão começar a trazer europeus para trabalhar nas fazendas de café e nas fazendas em geral, e não vão contratar os ex-escravos. Então, eles vão acabar indo para os morros e lá vão começar a criar pequenos núcleos de sociedade ali menores, tá? Esses núcleos vão se transformar gradativamente nas favelas que a gente tem hoje, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Mas é complicado, né? Os caras eles acabaram sendo a política de abolição, como foi feita, acabou prejudicando eles também historicamente, tá? Era para, claro que tinha que ser abolido, mas a intenção de fazer essa abolição de uma maneira mais organizada não conseguiu ser cumprida. A gente até sabe hoje em dia que quando a Princesa Isabela vai abolir a escravidão, há um plano, ou pelo menos há uma ideia de se fazer uma política de integração dos ex-escravos na sociedade, tá? Mas ela vai acabar sendo destituída, né? Vai perder o império antes de conseguir fazer isso daí. A solução foi retomar a imigração, porém agora com outro formato. Em vez de o fazendeiro trazer o imigrante que já tinha uma dívida com ele por arcar com seus custos, era o governo que, por meio de associações e entidades, passou a financiar a vinda desses europeus. Os fazendeiros, por sua vez, passaram a pagar salários pelo trabalho deles na agricultura. Esse modelo foi conhecido como imigração subvencionada. A nova política de imigração atraiu os imigrantes, que se sentiram mais seguros em embarcar nessa aventura. Já os fazendeiros passaram a demitir todos os que não correspondiam ao trabalho de forma como eles esperavam. A imigração não parou de crescer. Centenas de milhares de pessoas entraram no Brasil até 1889, conforme mostra o quadro a seguir. Aqui mostra quantas pessoas, mais ou menos, entraram no Brasil, né? E vem em centenas de milhares, né? E entre 1850 e 1859 entraram 108.045 pessoas. Entre 1860 e 1869, 106.187. Aqui 203.453 e aqui finalmente, né, o total, entraram ao longo desses anos aqui quase 1 milhão de pessoas no Brasil, 871.981 pessoas. Interessante ver como é que muitas dessas pessoas vêm direto para São Paulo, né? De 871 mil que vieram para o Brasil, 203 mil, ou seja, um quarto do total aqui praticamente, foi para São Paulo. A vinda dos imigrantes ao Brasil não trouxe apenas mão de obra, de que as colheitas de café e a indústria precisavam, já que na bagagem vieram também experiências políticas, gastronômicas, religiosas, linguísticas, né? Veio a cultura desses povos que vai acabar ajudando a moldar o Brasil como a gente tem hoje, tá? Isso daqui é muito visível pra gente, né? A gente vive numa cidade que bebe muito dessas influências culturais, né? A gente tem lá a influência alemã, que a gente vê muito claramente na Bauernfest, mas a gente tem outras influências estrangeiras, né, que são muito, muito características aqui em Petrópolis, né? Tem uma pá de família portuguesa. Se a gente for para a região do Cascatinha, ali no próximo do centro da cidade, a gente tem uma influência italiana muito forte.
Existem alguns bairros que têm influência francesa, né? Aí, mais para perto de Araras, Vale das Videiras, a influência muito forte é portuguesa, italiana. Então a gente tem bastante, bastante presente aqui na cidade essas influências que a gente está falando aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí, tá terminando, ó. A gente vai terminar já a unidade. Vamos lá, então vamos só ler isso daqui para a gente poder terminar isso aqui rapidinho. Lei de terras. Né? A necessidade de mão de obra falou mais alto, os cafeicultores conseguiram aprovar no parlamento em 1850 a lei de terras. Segundo essa lei, era proibido que qualquer pessoa pudesse adquirir terras, mesmo sendo públicas, que não fosse por meio de compra. As propriedades ilegais seriam reconhecidas mediante demarcação dos limites e pagamento de um imposto territorial. Os imigrantes só poderiam comprar terras após 3 anos de residência no Brasil. Libertos, pobres em geral e imigrantes eram impedidos de ter acesso fácil à terra, pois os cafeicultores acreditavam que isso traria novamente a falta de mão de obra, principalmente nos fazendas de café. A vitória dos cafeicultores resultou no abandono pelo governo de tentar criar novas colônias de imigrantes. E aí, isso daqui vai ser um problemão para o Brasil até hoje, tá? Por quê? Essa dificuldade no acesso à terra vai gerar uma coisa, vai gerar primeiro, né, uma concentração de terras na mão de poucas pessoas, porque quem vai conseguir comprar terra com facilidade vai ser quem já tem terra, porque a pessoa já tem dinheiro, né? Isso vai gerar uma coisa que a gente chama de especulação de terra, tá? O que é uma terra o que é uma especulação de terra, né? É quando o cara ele compra um lote gigante de terra, ou não gigante, né, mas ele compra ali um lote, ele não produz nada com ele, ele simplesmente espera ele valorizar naturalmente, né? Porque a terra vai ficando concorrida, cada vez mais vão comprando terras e aquele lote que ele comprou vai valorizar. Depois que ele valorizou, depois de 10, 20, 30 anos com a terra parada sem produzir nada, que ele valorizou, ele revende aquilo ali para outra pessoa que também vai especular e assim vai gerando um problema, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma população gigantesca no Brasil, a gente poderia ter uma produção maior, por exemplo, de alimentos no Brasil, que não existe porque existe muito essa questão da especulação de terra por meio de pessoas que já têm muita terra e que não tem interesse em produzir com todas as terras que tem, tá? E aí, pessoal, terminamos. Por hoje é isso, terminamos já o penúltimo capítulo. A gente vai estar terminando o livro mais cedo esse bimestre. Alguém tem dúvidas? Alô, alô? Alguém tem dúvidas? Não? Tá tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso.